Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal, Godoy1x. Faça ali o seu depósito, insere o nosso cupom e garanta bônus em dobro com o nosso cupom Godoy1x e a partir dali faça o seu palpite vencedor. Aproveite os jogos de hoje, tem Celta e Barcelona, Madureira e Fluminense, Grêmio e Santa Cruz, São Paulo e Red Bull Bragantino, tudo aí nesse sábado na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x. Bom, galera, o Flamengo há pouco, né? O Flamengo acabou retornando hoje, sábado, né? Às 9 horas, teve um treino já no centro de treinamento do Flamengo, Jorge Elal, no Ninho do Urubu. Os jogadores se reapresentaram, porque ontem tiveram folga. E hoje, pela manhã, o Flamengo já anunciou, né, a saída, então, é oficial, a saída do Juan, ele que então vai ali compor a CBF, né, ali um membro vai ser coordenador da seleção brasileira, e até o Flamengo diz aqui, né, o atual gerente técnico do Clube de Regatas do Flamengo, Juan, aceitou o convite para integrar a seleção brasileira. O Flamengo fica lisonjeado com o reconhecimento do excelente profissional, multicampeão pelo clube e deseja sucesso no seu próximo desafio. E aí diz, né, alguns dos títulos que o Juan conquistou ali como um gerente técnico. O que acabou pegando muito mal no finalzinho dessa passagem do Juan é que o próprio técnico Tite deu uma oportunidade ali, né, para ele participar da coletiva e ele, obviamente, foi perguntado, né, sobre questão de função. E aí o Juan demonstrou uma dificuldade enorme para descrever o seu cargo e a sua função. E entre essas funcionalidades, digamos assim, uma delas é aquela, né, com os técnicos europeus eu não tinha tanto diálogo assim, não tinha tanta proximidade, os brasileiros me integram melhor. E a gente lembra de quantos estrangeiros teve essa, né, enquanto o Juan esteve nessa passagem, aí tu fica ali, ficou fazendo então aquele elo de quê? Ah não, porque meu elo era com os técnicos, com as comissões e com os jogadores. Mas se as comissões não integravam, então ele ficava só com os jogadores, então ficava aqui apadrinhando o jogador, pegou mal, foi mal explicado. E aí agora então ele chega para a seleção brasileira como um coordenador, né, trabalhando ali diretamente com o ex-companheiro até dele de Flamengo, né, com o Dorival Júnior. Eu coloquei nas minhas outras redes sociais, para a galera que já acompanha a gente, seja no TikTok ou seja no Instagram, você já deve ter conferido, a gente fez essa postagem aqui, né, sobre o Igor Jesus, porque a galera do SofaScore acabou ali, né, divulgando, compartilhando então alguns dos seus números, então tá ali, pra galera que viu, enfim, né, de 52 passes, acertou 51, enfim, já deixo o convite até para você acompanhar lá as nossas redes, lá will.godoy e o william.godoy no TikTok. E o mais importante, além dos números serem muito positivos, muito legais do Igor Jesus, é aquilo, né, inclusive que a gente reiterou. Para quem acompanhou o jogo, sabe que, desses 52 passes, tiveram tentativas para frente, né, porque você pode ter 98% só tocando para trás ou para o lado, e é aquilo, né, o número acaba mascarando e maquiando, na verdade, o que aconteceu. Bom, o técnico Tite, após o jogo do Flamengo, ele acabou falando um negócio muito interessante, que acaba nos dando um pouco de dica, né, sobre como ele vê o atleta. Ele faz uma avaliação sobre o atleta, né, então como ele vê aquele atleta. E aí é aquilo, cara, de acordo com a forma com que o treinador vê o atleta, a gente tem, inclusive, para reforçar já algumas escolhas, a gente está conseguindo entender já sobre Cebolinha e Bruno Henrique, tá? Então ele vai e fala sobre o Bruno Henrique. Ele vai e faz um diagnóstico sobre o Cebolinha. Ele tem as suas escolhas, que a gente tem visto, né, cada jogo. Beleza. E se a gente entender o que ele falou sobre a questão tática, inserir taticamente, né, na nossa prancheta aqui, fica muito claro como vai ser utilizado esse cara e como ele enxerga esse cara. E assim, acaba nos dando muito mais respostas do que, assim, fica muito claro, cara. Foi esse trecho aqui que chamou a minha atenção. O Tite falou o seguinte, vamos abrir aspas aqui para a fala dele. A velocidade do Bruno Henrique é impressionante. Então ele começa ali, né, falando sobre a velocidade do Bruno, né, que realmente ele é impressionante. Eu acho que um jogador, inclusive, com a idade dele, fisiologicamente é um cara privilegiado para conseguir atingir a velocidade máxima em um curtíssimo espaço. O Bruno Henrique tem aceleração, muita aceleração, essa aceleração de arranque, e tem essa velocidade, ele consegue permanecer com uma velocidade alta por muito tempo. Né? Ele praticamente, isso tem estudos disso, né? A gente está falando de boca para fora, o Flamengo inclusive já fez vários jogadores de impulsão, etc, da velocidade. O Bruno Henrique já atinge a velocidade máxima no início da sua corrida e ele permanece com ela, então ele tem uma regularidade, né? Isso aí fica nítido dentro de campo. E aí o Tite então falou isso, você vê como é importante. Tu tem o Cebola, que tem um jogo mais apoiado, olha isso, hein, galera. Tu tem o Cebola, que tem um jogo mais apoiado, vertical, mas não tem de velocidade como o Bruno Henrique.
e daqui a pouco você pode utilizar tanto de um lado quanto o outro. Mas também o Bruno Henrique se adaptando agora, podendo usar de um lado ou de outro. Cara, vamos lá. Ele elogiou ali o Bruno Henrique da sua velocidade perfeita. Ele diz do Cebolinha ter esse jogo mais apoiado. O que é esse jogo mais apoiado, galera? É aquele jogo com mais diálogo com os companheiros, né? Você consegue, né, fazer um jogo com mais associação, né? Você consegue fazer um jogo, digamos assim, uma grade. Então ele vê o Everton Cebolinha fazendo esse jogo, né, mais associativo, e o Bruno Henrique com essa velocidade. E aí ele diz até depois, tão da velocidade como o Bruno Henrique e tal, pode utilizar tanto de um lado quanto do outro, mas também o Bruno Henrique se adaptando agora, podendo usar de um lado e do outro. Então o Tite permanece com aquela ideia de tentar o Bruno Henrique por um lado esquerdo e também tentá-lo pelo lado direito, tanto por um lado por outro. Vamos lá. Primeiro, na minha opinião, não. O Bruno Henrique é melhor pelo lado esquerdo. E fica bem claro que é a utilização do Bruno Henrique pelos corredores externos, como ponta. Sejamos transparentes. Esqueçam a possibilidade de vermos o Bruno Henrique trabalhando por dentro. Tá bem claro isso. Tá bem claro isso. O diagnóstico do Tite ele fica bem claro, deixa bem claro suas ações, suas escolhas, suas opções e o que a gente tem visto. Então, Bruno Henrique na frente, do lado, cara, vai ser algo muito pontual, mas não é a forma que se enxerga. Tá bem claro como se enxerga, qual o esquema tático a predileção do esquema tático, né? Qual é o esquema tático, como ele diz, né? Que está dominado e qual vai ser trabalhado, não tem isso. Então, vamos esquecer isso aqui. Diante, né, desse esquecimento, já vamos deixar claro, é Bruno Henrique por aqui e ele ainda enxerga o Bruno Henrique pelos lados. Então vai ser Bruno Henrique pelos dois corredores. Só que tem uma grande condição, que inclusive ele usa como um grau de comparação. Ele fala da velocidade do Bruno Henrique, mas fala da associação do Cebolinha. Então ele tem na cabeça dele, ele tem dois pontas com características diferentes, ok? Que podem ser, obviamente, né, inseridos e potencializados na circunstância diferente do jogo, ok? Que circunstância é essa? Aí que tá. Se ele enxerga o Cebolinha como jogador da associação e ele enxerga o Bruno Henrique como jogador do vertical da velocidade, teoricamente, o Cebolinha vai jogar muito mais jogos do que o Bruno Henrique. E jogos mais importantes no sentido por quê? Se vocês analisarem os adversários do Flamengo ao longo desses 80 jogos durante o campeonato, seja qual competição for, a grande maioria dos times que o Flamengo enfrenta, os times têm uma proposta um pouco de mais reação, diminuir o espaço. Então o espaço vai ficar mais curto. Então veja bem, olha como uma simples resposta, ela nos dá dicas lá na frente. O que mais se pede de um jogador do Flamengo, você como atleta do Flamengo, mais se pede quando você enfrenta, né, a maioria dos times? Você precisa de quê? Você precisa de associação. Porque o que você menos tem? Espaço. Então você não precisa ter espaço. Você não precisa ser um aproveitador de espaço durante, né, essa correria, porque você praticamente não vai ter. Vai ter pouquíssimos jogos, 15%, 20%. O que mais vai dominar o seu jogo na hora ofensiva? Associação. Então quando ele diz apoio, né? Quando ele diz que o Cebola tem um jogo mais apoiado, né? Tem esse jogo mais associativo e o Bruno Henrique usa-se mais essa velocidade, o Bruno Henrique vai ser mais para uma circunstância de profundidade que ele vai querer para usar a velocidade. E aí tem dois modelos. Vamos fingir, vamos botar aqui, ó. O Flamengo tá enfrentando esse time aqui, ó. Esse aqui é um adversário do Flamengo. Ó, vamos lá. Os times jogam assim, cara, contra o Flamengo. Esse aqui é um adversário do Flamengo. Se você coloca o Bruno Henrique aqui, sem espaço aqui atrás para ele dar essa velocidade, palavras inclusive do Tite, né? Para ele usar essa velocidade, ele vai precisar do jogo mais apoiado. Com o jogo mais apoiado vai ficar um pouco mais complicado pro Bruno Henrique. Ele já viu o Everton Cebolinha. Agora, se esse adversário aqui, seja por circunstância que for, ele começa a te dar mais profundidade, mais espaço de corrida, tá na cara que o Tite vê o Bruno Henrique tem uma velocidade impressionante, como ele mesmo diz, e aí vai ser mais utilizado. Então fica assim, nítido que se do lado esquerdo, vamos continuar usando o lado esquerdo, na lateral, Vinha e Ayrton Lucas, teoricamente, na prática, vão te dar um estilo de jogo completamente diferente,
porque eles são completamente diferentes. Na linha mais à frente, com Cebolinha e com Bruno Henrique, pelas palavras do próprio treinador, também fica nítido que a exigência, né, e aquilo que ele quer extrair do cara é algo diferente, por ele enxergar também os jogadores de uma forma bem distinta. Então é isso, o Flamengo vai se formando, os jogadores vão se adaptando, vão entrando, e aos poucos a gente vai vendo, galera, a espinha dorsal, né, esse esqueleto do Flamengo para a temporada 2024. Grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, deixa o like aí, deixa a curtida aí, tamo junto, valeu, galera!